Olá, eu sou a Rita Rubalo Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, hoje falamos de alojamento local. Isto porque, na quarta-feira que passou, o Mais Habitação foi aprovado no Parlamento e, com ele, algumas polémicas medidas que dizem respeito ao alojamento local. O PSD já fala em reverter medidas quando for governo, o turismo diz que milhares de postos de trabalho vão ser destruídos e a Associação de Alojamento Local deixou vários alertas, desde o impacto na economia devido ao turismo, bem como do excedente de confrontos jurídicos que serão criados. Connosco, para nos falar um pouco mais sobre o tema, está Hélder Martins, jornalista do Expresso que tem acompanhado de perto todo o debate à volta do Mais Habitação. Olá Hélder, obrigada por te ter juntado. Olá Rita. É um ataque que nunca se viu a um setor. E, acima de tudo, o que estamos aqui a dizer é que isso não resolve nada da habitação. Nós somos solidários ao problema da habitação. Agora, destruir um setor que vive essencialmente de casas de férias, 80% são casas de férias, de pequenas casas que foram recuperadas, 20, 30 metros quadrados nos centros urbanos que estavam abandonadas, não é solução para a habitação e só destrói a vida dessas 60 mil famílias. O alojamento local tem sido um pilar fundamental na sustentação do crescimento e do contributo que o turismo tem tido para a dinamização da economia portuguesa. Só em apartamentos temos cerca de 70 mil apartamentos no alojamento local. Se nós tivéssemos parte destes apartamentos, destes 70 mil, que são apartamentos habitacionais, que se pudessem ser mobilizados para a habitação, era uma grande ajuda para aquela que é a emergência e a urgência da resposta habitacional. Mas é-me difícil dizer-lhe que seriam 10, seriam 20, seriam 50, seriam 100. Quantos mais vierem deste número, melhor resposta teremos no mercado habitacional. A polémica já se iniciou há uns meses e muitos dados já rolaram até à votação que se deu esta semana. Mas afinal, que medidas foram aprovadas relativamente ao alojamento local? As medidas que foram aprovadas para o alojamento local vão desde a suspensão de novos registros em áreas consideradas críticas, portanto, que dizem respeito sobretudo ao litoral e ao Algarve. Há também temos também não só a supressão dos registros, há outra coisa também que é a caducidade dos registros. Portanto, estes registros atuais têm uma validade de mais de 5 anos. Depois não se sabe qual é a reapreciação que vão fazer. Depois há uma outra que é a criação de uma contribuição especial sobre o alojamento local, que é uma das coisas que também está a fazer bastantes moças. Ok. O documento foi aprovado, mas ainda há mais uns passos a seguir, Vai certo? para a semana para a Presidência da República, depois o Presidente da República ou promulga, ou veta politicamente, ou ainda manda para o Tribunal Constitucional para aferir da constitucionalidade das normas que estão, e não só, por exemplo, uma das normas que também se fala, que é o arrendamento forçado, que era uma das hipóteses de ser considerada inconstitucional. Não sou jurista, portanto não faço a mínima ideia com a suavização que houve nessa medida, se isso vai para a frente, se não. Há inclusivamente também normas que são inconstitucionais, alegam, por exemplo, a Associação do Alojamento Local, como seja a contribuição especial, como seja a suspensão dos novos registros. Ok. E o que é que acontece se for votado? Vai outra vez para o Parlamento, não é? Sim, se for votado politicamente, vai outra vez ao Parlamento, o Parlamento só com maioria absoluta, portanto vai, de certeza, que volta a ser aprovado. Se for declarado inconstitucional, vai ter que ser revisto. Temos um estudo da nova SBE que indica que as despesas dos turistas do alojamento local representaram quase 4% do PIB português em 2019 e todas as críticas apontam para o impacto que terá na economia. Mas e nos preços das casas? Vai mesmo haver uma descida com estas novas medidas? Talvez a principal crítica que existe em relação ao Mais Habitação e as medidas que foram aprovadas para o alojamento local é a completa falta de estudos. Ou seja, não há nenhum estudo que meça o efeito de quantas casas, quer dizer, qual é o efeito de facto nocivo
do alojamento local na habitação, e depois já podemos lá ir mais daqui a bocado, e que também não há sequer uma quantificação de, com estas medidas, quantas casas é que vão transitar para o arrendamento tradicional. Ou seja, a própria ministra no Parlamento, quando interrogada pelos deputados, ela disse que não sabia se eram 1 ou se eram 10. Qualquer uma delas era bem-vinda, foi o que ela disse, mais ou menos. Agora, a ausência de estudos, há de facto uma ausência de estudos de impacto. Quer dizer, há uma coisa que neste momento a mim me faz alguma confusão, é como é que em termos de política urbana nós estamos a falar em estabelecimento de cotas, zonas de pressão. Temos um número de registros total. E tomam-se decisões sobre esse número de registros total. Acontece que, desses registros, só 30% é que estão no ativo. Estão no ativo. Okay. Portanto, não se consegue perceber em termos de política. Depois, aquilo que o alojamento local também reclama, quer dizer, é que isto devia ter sido... O alojamento local não é uma questão de habitação. Devia ter sido a tutela, neste caso a economia e o turismo, a tratarem do assunto. Mas pronto, não foi. Em termos de... E não há, pelo menos que eu saiba, é assim, há alguns estudos e evidências empíricas em determinadas freguesias de Lisboa que denotam que existe uma grande pressão do alojamento local e que nessas freguesias, pronto, o alojamento local poderá ter feito subir o preço das casas. Mas também não é... Pois, em relação às casas que podem sair do alojamento local, aquilo que se argumenta é que a maior parte delas são casas de férias. Portanto, não... Ou fecham, ou então, quer dizer, a conversão em habitação, de uma segunda habitação, é um bocado... Quer dizer, é muito difícil. A própria associação diz isso, não é? Então, mas essas casas, como são geralmente segunda habitação, podem, por exemplo, passar não necessariamente para o mercado de arrendamento, mas para o mercado em si, para serem vendidas. Mas se estão numa zona de férias, quer dizer, não consigo perceber essa, quer dizer, não se consegue perceber essa lógica de depois. É também, isto é tudo um bocadinho é desproporcional. Tudo isto é desproporcional. Dou-te aqui exemplos, isto aliás apresentados pela própria Associação de Alojamento Local. Há zonas onde estão proibidos novos alojamentos locais, como Odivelas, onde há 72 registros e 71.885 casas. Segundo o censo do INE. Desculpa? 72. Na Rua dos Vinhos, em São Brás de Arpotel, há 35 alojamentos, quando há 6.000 e tal casas. Na Rua dos Vinhos, 8 alojamentos. Portanto, está-se a ser proibido acefalamente e acriticamente alojamentos locais em zonas onde não há sequer pressão de alojamento local. Ou seja, isto foi praticamente uma medida geral, mas que no fundo aplica-se a Lisboa e Porto. Quer dizer, quer dizer, Lisboa, e mesmo em Lisboa e mesmo no Porto, há muitos alojamentos locais que não têm conversão de habitação. São casas com 20, 30 metros quadrados onde não cabe um frigorífico. Dá para uma estadia, não dá para pôr um armário. Muitas delas nem sequer têm cozinha. Pois é, literalmente só o quarto para turistas e pouco mais. Portanto, é impossível transitarem para... Depois, há uma outra coisa que também me faz uma certa confusão. As medidas aplicam só a apartamentos. Portanto, prédios inteiros de alojamento local não se aplica. Agora, o que é um prédio inteiro? É um alojamento local com perfil hoteleiro. Pois. Portanto, há mais incógnitas do que certezas em relação ao alojamento local. Quer dizer, continuam-se a ser autorizados hotéis e em quarteirões que eram de habitação, veja-se o caso da Baixa. Quer dizer, a Baixa não é um bom exemplo, porque não era mais uma zona de serviço, comércio e serviços. E são proibidos alojamentos locais. Portanto, há muito estudo e muito trabalhinho a fazer, eu acho. Ok. No entanto, isto
à partida, não é? Tudo indica, e tendo maioria absoluta, como ainda há pouco disseste, vai para a frente, seja com veto ou sem veto. Portanto, vai para a frente antes dos estudos estarem feitos. Exato, sim, aliás não houve estudos feitos. Então essa pode-se dizer que é uma das maiores críticas do setor também? Sim, sem dúvida. Que outras críticas é que o setor tem a este plano do governo? Quer dizer, a própria contribuição especial, que é aplicada por metro quadrado, agora não tenho aqui é 15%, exemplo, não é? Sim, agora passou de 35% para 15%, ok? Uhum. Em todo caso, aquilo é um bocadinho, é uma forma de cálculo um bocado complicada, mas vai penalizar porque é X por metro quadrado, é por dimensão, por zona, e aquilo vai dar, segundo a associação, põe em risco 2/3 do rendimento local. Porque impede, mesmo é assim, não é indexada à receita, é indexada à localização. Uhum. Portanto, em muitos casos até pode ser mais pagar mais de contribuição especial do que propriamente de rendimentos que tenhas oferido com a exploração dessa unidade. Então a associação acha que esta contribuição e outras medidas vão acabar por fechar, entre aspas, alguns alojamentos locais atuais? Aquilo que a associação tem dito é que há uma parte do alojamento local que ainda consegue suportar essa contribuição especial, mas há outra que lhes vai afetar completamente depois também há o agravamento do IMI, portanto são tudo taxas cumulativas. Ou seja, mas esse também é o objetivo do governo, não é? É meio acabar com... Não digo acabar na totalidade, mas diminuir o alojamento local para haver mais casas disponíveis. Foi isso que a Marina disse. Quer todas as declarações quer do próprio governo, seja o Ministro da Economia, seja a própria Ministra da Habitação, seja os deputados do Grupo de Trabalho da Habitação do Partido Socialista, dizem que não querem matar. Claro. Portanto, agora que isto tem impacto, e tem impacto nos casos. Agora, por exemplo, outros exemplos. A história de obrigar os alojamentos locais à aprovação dos condomínios. Uhum. Que passou de maioria simples para 2/3, portanto é uma suavização. Agora, se nos lembrarmos um bocadinho, em 2017, o grupo parlamentar do Partido Socialista já tinha esta ideia, e António Costa, e na altura Fernando Medina, que estava na Câmara, eram contra achavam que era desajustado o obrigar o alojamento local à aprovação da Assembleia de Condomínio. Uhum. Podemos recapitular um bocadinho aquilo que é a importância este estudo da Nova, que é talvez o primeiro grande estudo que há sobre o setor. Sim, que se refere a 2019, é importante referir. Está bem, mas de qualquer maneira, que é o único ano, só que nós neste ano, exato, em princípio já vamos estar acima de 2019, que é o ano da Já tivemos o ano passado. Já tivemos o ano passado. Então, o segundo estudo é 40% das dormidas de turismo, 3,8% do PIB e 8,5% das exportações. Isto no total dá 8 mil milhões de receitas geradas pelos turistas de alojamento local. Uhum. Curiosamente, também não é substituível. A própria Universidade Nova diz que para teres este número de dormidas, precisava-se de quase mais 1.000 hotéis em Lisboa. Sim. E depois o turista que vai para o alojamento local não é o turista que vai para o hotel, nem sempre. Sim. Portanto, lá está, não é insubstituível. Mas acabando com o alojamento local, a pergunta que acho que fica na cabeça de toda a gente é: ok, vamos ter casas disponíveis para a classe média, que é efetivamente para quem está a ser feito mais habitação. Vamos ter casas disponíveis? Não vamos ter? Não faço a mínima ideia, assim não consigo. Essa pergunta vai ficar para sempre no ar. É uma pergunta que fica no ar exatamente porque há falta de estudos. As coisas variam a nível de bairro, a nível de freguesia. Uhum. Portanto, não sei. Depois há muitas casas que não são transferidas, como já disse, ou por serem casas de férias, ou pelas suas próprias dimensões, não são transferíveis para um arrendamento dito normal. Sim. Ou tradicional, porque não têm espaço. Quer dizer, eram casas que estavam degradadas e foram recuperadas nos últimos anos
com grande esforço de alguns proprietários, não é? Agora, também não acho que o alojamento local seja completamente isento de culpas na crise da habitação. Agora, é um conjunto de vários fatores. Não, precisa de ser mais estudado. Claro. A ausência de estudos aqui, para mim, é o que neste momento mais é o fator talvez mais saliente. Hélder, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast Liberdade para Pensar, onde viajámos até 2010, ano em que Luís Amado era Ministro dos Negócios Estrangeiros de Sócrates e percebeu que se caminhava para a falência. Falou-se ainda do PSD, da crise e da visita do Papa Bento XVI a Portugal. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Salomé Rita. Obrigada, Salomé. A si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.